Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao conteúdo de produção textual e essa semana a gente vamos desenvolver aí uma semana literária, né, dentro da disciplina de produção textual. Coloquei aqui para vocês no slide um pouco sobre a importância da leitura. Seja ela por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, a leitura, além de favorecer a aprendizagem de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Então, eu já falei com vocês, acho que foi no meu vídeo de apresentação, sobre a importância da leitura e como ela é importante para a gente escrever bem, né? Existe até uma frase bem, né, que o pessoal fala bastante, que somente lê bem aquele que escreve bastante. Então, vamos praticar esse hábito e nessa semana, né, vou dar a oportunidade para vocês de ler um livro. Vamos lá. O livro que vocês vão ler, né, nessa semana é O Alienista, de Machado de Assis. Aí eu coloquei exemplos de capas. Essa primeira do balão é a capa mais antiga, essa do meio aí da Janela Verde é uma intermediária, né, que é uma capa mais atual, assim vamos dizer. E essa última é a capa do livro Alienista em quadrinhos, né, que é a mais atual de todas. Eu tenho aqui também um exemplar o Alienista também, que é uma capa diferente. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho aí, mas essa capa aqui também já é uma das antigas também. Vamos lá. Eu coloquei para vocês aí a sinopse do livro. O que é sinopse? Sinopse é essa parte que fica aqui, né? Pode ser aqui atrás, né, do livro, ou tem uns livros também que fica aqui nessa parte de dentro, não é o caso desse daqui. Aí vamos ler essa daí. O Alienista é um clássico literário sobre a psique. O que é essa psique? Ele está relacionado à mente, né? Está relacionado ao estudo da personalidade, da mente humana. Qual o limite entre a loucura e a sanidade? Até onde a ciência é capaz de desvendar a mente humana? Essas são as questões centrais desta obra, publicada originalmente como folhetim na revista A Estação. O conto apresenta Simão Bacamarte, estudioso ilustrado, que para aprender mais sobre a psiquiatria, convence a cidade de Itaguaí a fundar um hospício. Logo, a instituição fica repleta de lunáticos locais e das vilas vizinhas. O cientista passa então a identificar a demência recôndita em cada cidadão de Itaguaí, encarcerando-os um a um no manicômio e levando o terror à cidade. O barbeiro Canjica arregimenta os insatisfeitos para derrubar o hospício da Casa Verde e se instaura a paranoia e a revolta no povoado antes pacato. O Alienista foi adaptado para o cinema em 1970 e para uma minissérie de TV em 1993. Em 2008, a obra chegou às histórias em quadrinhos e, em 2014, ao teatro, um livro divertido que traz o melhor da ironia machadiana. Quando fala machadiana, né, está se remetendo ao autor Machado de Assis. Eu vou ler também aqui a sinopse do livro que eu tenho aqui em casa. Você vai ler um dos textos mais engraçados de toda a literatura brasileira. Trata-se da história de Simão Bacamarte, médico que se dedica a estudar a loucura e a tratar os doentes mentais. Ele se muda para uma pequena cidade e monta um hospital, a Casa Verde. Essas novidades mexem com a vida da cidade de Itaguaí, e não demorará muito até que o Dr. Bacamarte, na sua constante busca da diferença entre a loucura e a razão, passe a internar gente sem nenhum sinal de loucura. Será que sobrará alguém do lado de fora da Casa Verde? O Alienista é uma das obras mais conhecidas de Machado de Assis, né? É um dos maiores nomes da nossa literatura que contava histórias com ironia e crítica. Então, assim, dei uma prévia, né, do livro. Lógico que isso daí é só uma parte, um pequeno resumo, uma pequena resenha, um resumo. E vocês lerão o livro inteiro. Eu coloquei sobre o autor, né, mais informações sobre o Machado. Machado de Assis foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu na mesma cidade em 29 de setembro de 1908. É fundador da cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis.
Foi criado no Morro do Livramento, sem meios para cursos regulares, estudou como pôde e, em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o soneto Ailma, Senhora de PJA, no Periódico dos Pobres. Em 1856, ele entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo. Em 1858, tornou-se revisor e colaborador no Correio Mercantil e, em 1960, no caso é 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral para a Semana Ilustrada e para o Jornal das Famílias, no qual publicava, de preferência, contos. Então, pessoal, eu até, né, no conteúdo passado, se eu não me engano, a gente falou sobre biografia. E eu disponibilizei uma atividade para vocês falando sobre, contando a biografia de Machado de Assis. Assim, quando se fala em literatura brasileira, o primeiro nome que aparece na nossa literatura é Machado de Assis. Por isso que, né, que a gente escolheu esse livro, né, O Alienista, desse autor. Eu coloquei fotos de Machado de Assis, coloquei embaixo aí, né, publicações dele mesmo nos jornais que ele trabalhava, mas acho que não deu para ver direito porque a imagem ficou pequena. Mas eu coloquei uma foto para vocês conhecerem, né, saberem quem é o autor quando virem essas fotos. E é isso, vamos lá. Agora aí passamos para as informações importantes. Eu disponibilizei na plataforma o PDF do livro O Alienista. Então, vocês vão abrir, né, a página, né, a minha matéria, produção textual, e lá vai ter o livro disponível para vocês lerem. Gente, precisa se programar. O livro não é grande, porque trata-se de um conto. Alguns consideram conto, outros consideram novela, né? Qual é a diferença? O conto é um pouco menor que a novela. Mas é um livro pequeno, aí, mais ou menos de 100 páginas. Então, vocês se programem para ler durante a semana. Então, vou deixar, né, essa semana inteira aberto, né, a disciplina de produção de texto para vocês entrarem lá e ler o livro. Mas é importante que vocês leiam comecem logo na segunda-feira, para dar tempo de ler até sexta-feira. O livro precisa ser lido durante a semana, foi o que eu disse. A atividade consiste na participação do fórum. Eu vou deixar alguns questionamentos sobre o livro no fórum. Então, vocês vão lá e colocar os apontamentos de vocês, né, conforme vocês vão lendo o livro. Então, vou colocar lá as perguntas no fórum, algumas perguntas, 2 ou 3 no máximo. E vocês vão lá responder esse fórum, tá? Então, para que vocês respondam, vocês precisam estar lendo o livro diariamente. E coloquei uma frase aí para vocês descobrirem um mundo novo através da leitura. Esse livro ele tem uma linguagem um pouco rebuscada, que é uma linguagem assim, um pouco difícil para os nossos padrões, né, de hoje. Mas é um livro muito engraçado. Então, né, façam um esforço e leiam até o final. É isso. Deixo um abraço para vocês e até a próxima aula.